Olha, eu e a minha esposa Rosemary sempre procuramos ensinar os nossos filhos sobre generosidade. Não é verdade, Rose? É verdade. Eles sempre viram a gente ajudando as pessoas, né? Você precisa entender a importância de ensinar os filhos a praticarem a generosidade. Por que eu estou te falando isso? Porque esse vai ser o nosso assunto no nosso devocional de hoje. Eu quero muito que você não só assista, como sempre eu peço, mas compartilhe com outras pessoas também. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que muitas mensagens a gente recebe, por exemplo, no WhatsApp, e na maioria das vezes não edificam, não agregam valor. E a mensagem que eu tenho para você hoje não vai abençoar só você, vai abençoar muitas pessoas que você quer bem. Então envia para elas também. Vamos para o nosso devocional de hoje. O valor de uma família generosa diante de Deus. Números capítulo 7, verso 3 diz: trouxeram como ofertas perante o Senhor 6 carros cobertos de bois. Para que você possa entender melhor o que nós vamos estar tratando, abordando hoje, ouça essa ilustração. Certa vez, uma mãe perguntou ao filho pequeno o que ele havia aprendido na igreja. Toda mãe educadora sempre pergunta para os filhos depois do culto o que aprenderam, não é? O menino respondeu: mãe, eu aprendi que Deus olha o coração das pessoas. A mãe sorriu, mas depois ficou pensando naquela frase: eu aprendi que Deus olha o coração das pessoas. Gente, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas valorizam aparência, valorizam status, valorizam resultados rápidos, mas Deus continua olhando para algo mais profundo. Deus continua olhando para o meu, para o seu, para o nosso coração. Números capítulo 7 é um capítulo longo. À primeira vista parece repetitivo, porque mostra as ofertas trazidas pelas tribos de Israel. Uma após outra, cada líder se apresentou diante de Deus com uma contribuição. Mas existe uma mensagem poderosa nesse capítulo. Deus valoriza aquilo que uma família entrega com amor, honra e generosidade. Como Deus valoriza essa entrega. As ofertas não eram apenas materiais, não. Elas revelavam devoção, revelavam compromisso, revelavam gratidão. Isso nos ensina que famílias que são fortes, elas entendem o valor da generosidade. Não apenas financeira, mas generosidade também emocional, espiritual e relacional. Vamos refletir sobre 3 lições aqui. A primeira lição: famílias fortes aprendem a honrar a Deus com o que possuem. Números capítulo 7 e verso 3 diz: trouxeram como ofertas perante o Senhor. Os líderes trouxeram aquilo que tinham. Cada tribo participou. Nenhuma tribo ficou de fora, todas participaram. Isso revela que Deus não espera a perfeição ou grandeza extraordinária. Deus espera disposição do coração de cada um de nós. Muitas famílias vivem apenas consumindo a vida, mas nunca aprendem a ofertar, a doar, a dar liberalmente. Gente, isso aqui é muito importante para a vida da família. Ofertar tempo, ofertar atenção, ofertar cuidado, ofertar presença. Famílias adoecem quando as pessoas querem apenas receber. Não pode ser assim. Famílias adoecem quando só recebem, mas não doam. Famílias saudáveis aprendem o valor da entrega, da semeadura, da doação, do ofertar. Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos. Honra sempre envolve entrega. Casamentos fortes exigem entrega emocional.
pais saudáveis emocionalmente investem tempo nos filhos. Famílias fortes aprendem a servir umas às outras. O egoísmo enfraquece relacionamentos, mas a generosidade fortalece vínculos. Aonde houver corações generosos, haverá unidade e haverá a bênção do Senhor também sendo derramada ali. Dentro de uma casa, pequenas atitudes possuem grande valor. Uma conversa, veja, uma conversa, um abraço, um abraço, um pedido de perdão. Um pedido de perdão, um momento de atenção. Gente, tudo isso feito com carinho, com amor, com afetuosidade, generosamente, constrói o ambiente da família. Antes de prosseguir, eu vou estar orando hoje no final, como sempre faço, pelos filhos casados. Eu quero que você coloque aqui o nome do seu filho casado. Ou talvez você esteja lembrando de um casal que precisa de oração na sua igreja. Coloca aqui. É um casal que é vizinho. Coloca aqui. Primeiro eu quero que você coloque o nome dos seus filhos. Eu vou colocar o nome da minha filha Letícia com o Felipe, do meu filho Douglas com a Valéria, do meu filho Pedro com a Kelly. Eu vou colocar o nome deles aqui. E você? Coloca o nome do seu filho casado ou então do seu sobrinho casado, de alguém de um casal que você entende que precisa de oração, tá? Então escreve aqui, fica comigo até o final, porque eu tenho algo muito importante para compartilhar com você no final. Vamos para então a lição de número 2. Deus percebe aquilo que ninguém vê. Olha o que está escrito em Números, capítulo número 7, verso 12. No primeiro dia, Naasson trouxe a oferta. O texto aqui começa a mencionar tribo por tribo, família por família, tribo por tribo. O interessante é que Deus registra cada detalhe. Nada é por acaso na Bíblia, nada é por acaso. Isso mostra algo lindo. Deus percebe cada ato de amor feito dentro da família. Talvez você pense que ninguém viu. Talvez você pense que os céus não enxergaram. Ei! Deus vê o que ninguém vê. Talvez ninguém esteja vendo o seu esforço agora. Ninguém reconheça seu cansaço emocional. Talvez sua dedicação pareça invisível. Mulher, Deus vê. Homem, Deus vê. Casal, Deus vê. Papai, mamãe, Deus vê. Família, Deus vê. Ele vê a mãe que cuida da casa cansada. Ele vê o pai que luta pela família. Ele vê os avós que oram pelos filhos e netos. Ele vê quem continua amando, mesmo depois das crises. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Existe algo poderoso sobre permanecer fiel nas pequenas coisas da família. Porque são as pequenas atitudes repetidas diariamente que sustentam grandes relacionamentos. O problema é que muita gente espera reconhecimento humano para continuar fazendo o certo. Se você sempre espera o reconhecimento humano, você vai acabar deixando de fazer. Famílias fortes aprendem a permanecer constantes. Preste atenção. Mesmo quando ninguém percebe. Mesmo quando não existe aplauso. Você está pensando em parar? Desistir? Porque não houve aplauso? Famílias fortes continuam mesmo sem aplauso. Porque o amor maduro não vive de aparência, vive de compromisso. A terceira lição: a presença de Deus transforma o ambiente da casa. Eu tenho dito isso com uma certa insistência, não é? Números capítulo 7, verso 89. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia a voz. O capítulo 7 termina falando sobre a presença de Deus. Gente, isso é muito profundo, porque a presença de Deus fala do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus como nosso Pai.
Depois das ofertas, aí vem a voz de Deus. O que isso nos ensina, gente? Isso nos ensina que quando uma família honra a Deus, a presença dele começa a preencher a casa. Não existe patrimônio maior do que uma família cheia da presença de Deus. Sua família está cheia da presença de Deus. Seu casamento está cheio da presença de Deus. Você está cheia da presença de Deus. Porque a presença de Deus, muda a atmosfera emocional do lar. A presença de Deus muda tudo em casa. Sabe por quê? Porque a presença de Deus traz paz, traz reconciliação, traz direção, traz equilíbrio. Como nós precisamos valorizar mais a presença de Deus. Hoje, muitas casas possuem conforto, mas não possuem paz. Tem tudo, mas não tem paz. Possuem estrutura, mas não possuem conexão emocional. É uma casa grande, bonita, muito bem arrumada, com móveis caros, mas não tem conexão emocional, não tem paz, não tem comunhão. Mas quando Deus ocupa o centro, o ambiente começa a mudar. Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A presença de Deus sustenta aquilo que o dinheiro não consegue sustentar. Será que não está faltando mais presença de Deus na sua casa? A presença de Deus fortalece os relacionamentos, cura as emoções, restaura vínculos. Talvez hoje sua família esteja cansada ou emocionalmente desgastada. Talvez sua família esteja vivendo um momento de uma crise muito grande, mas Deus continua visitando casas que abrem espaço para a sua presença. Números capítulo 7 nos ensina que Deus valoriza famílias generosas. Deus valoriza famílias com um coração liberal. Famílias que entendem o valor da entrega. Famílias que entendem o valor da honra. Famílias que entendem o valor da sua presença. Talvez você pense que aquilo que faz pela sua família é pequeno demais. Porém, Deus vê cada gesto de amor. Deus vê cada esforço silencioso. Deus vê cada coração que faz em favor da casa. Deus vê cada oração também que é feita em favor da família. Nenhuma entrega feita com amor passa desapercebida dos olhos de Deus. E quando a presença do Senhor ocupa o centro da família, o lar se transforma em um ambiente de cura, um ambiente de descanso, um ambiente de fortalecimento. Famílias fortes não são construídas em grandes momentos apenas, são construídas nas pequenas entregas feitas com amor, em atitude simples, singela, cheia de afetividade. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Porém, antes de eu orar, eu quero aqui dar boas-vindas a todos que se tornaram na semana passada membros do meu canal. Você que se tornou membro do meu canal, bem-vindo. E agora você tem acesso a cursos, não é? Aqui no YouTube. Você tem acesso também agora à mentoria que eu faço uma vez por mês. Inclusive esta semana vai ter, uma vez por mês, eu faço uma mentoria para os casais. E os que são membros, não é? Têm acesso, não é, a esta mentoria também. Então, e tantos outros conteúdos. Então, você, pastor, eu quero ser membro também. O que eu faço? Tem um botão aqui, seja membro, tá? Seja membro. Então clica aí e se torne um membro nível 1, ou nível 2, ou nível 3. Isso, tá bom? E eu quero muito que você participe como membro do meu canal. Nós vamos orar agora. Você já colocou o nome de um casal aqui? Já? Então vamos orar. Eu quero falar com Deus agora junto com você. Pai nosso que está nos céus,
Ensina-nos a construir uma família generosa e cheia da Tua presença. Pai, que dentro da nossa casa nunca falte amor, nunca falte honra, nunca falte disposição para servir uns aos outros. Pai, ajuda-nos a valorizar as pequenas atitudes que fortalecem os relacionamentos. Senhor, que o nosso coração seja um coração movido por generosidade. Que a nossa família seja um ambiente de paz, um ambiente de cuidado, de comunhão. Visita o nosso lar, ou melhor, que a Tua presença esteja sempre no nosso lar. Cura as emoções feridas, fortalece os vínculos enfraquecidos, renova os casamentos cansados. Pai, que a Tua voz seja ouvida dentro da nossa casa todos os dias, Pai, todos os dias. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti meus filhos casados, a Letícia e o Felipe, o Douglas e a Valéria, o Pedro e a Kelly. E coloco diante de Ti também todos os outros que estão com os nomes aqui, os casados, os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, os irmãos da igreja, os casais que estão com os nomes aqui. Eu intercedo em favor deles, eu oro por eles, eu ministro sobre a vida deles. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o casamento, a aliança. Pai, que eles se comuniquem de forma madura, que eles saibam lidar com as questões difíceis da vida com equilíbrio, à luz das Escrituras. Eu abençoo o marido, eu abençoo a esposa, eu abençoo o casal. Em nome de Jesus, amém e amém. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no meu canal. Vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e eu quero muito que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Escolha 3 pessoas, tá? 3 pessoas e manda essa mensagem para elas, para abençoar o dia delas. Um beijo no seu coração. No próximo devocional vou estar falando sobre Números capítulo 8. Não perca por nada.